Irmão, quando você via os anjos caídos, eles lhe apareciam em forma de espírito ou em forma de carne, como um corpo humano? Ah, eles apareciam em várias formas, em todas as formas, dependentemente do momento. Dependia do momento, eles apareciam de várias formas, até como animais, também transfiguravam-se também animais, independentemente do momento e das circunstâncias. Muito bem. O Felipe perguntou: Satanás pode conhecer o pensamento de um servo de Deus? Você vê os anjos caídos ainda hoje? Satanás não é onisciente. Anjo caído também não é onisciente. Então, eles não podem saber o que é que eu penso. Eles não sabem o que o ser humano pensa. Não importa, crente ou não é, cristão ou não cristão, gentio ou cristão, eles não leem. Satanás não lê a mente de ninguém. Ele não tem essa capacidade de ler a mente. E também já não tem a capacidade de ver um anjo. Nem anjo de Deus, nem anjo caído, já não tem essa capacidade, porque Jesus retirou essa capacidade. Pediu para que eu pudesse viver de forma como um ser humano normal. Amém. Perfeito. Amém. A Luciana perguntou o que Satanás falava sobre o sábado ou sobre os adventistas. Boa pergunta. Boa pergunta. Gostei da pergunta. É o seguinte, quando eu estava na fazenda, muito pequeno ainda, desde pequeno já fui ensinado, fui instruído, eu cresci com essa consciência de que os feiticeiros, os principais feiticeiros, estava isso na minha consciência, os principais feiticeiros são os adventistas do sétimo dia. Esses eram os principais feiticeiros. Isso estava na minha consciência até a minha adolescência. Fui ensinado mesmo desta forma. Agora, como uma pedra, como uma pedrinha num sapato apertado, assim é a igreja adventista do sétimo dia. E também os judeus fiéis que ainda continuam a ser fiel a Deus como o judeu antigo. De acordo não precisamos falar tanto. Os próprios satanistas, principalmente começando no grau 28, quando está referido à sociedade maçom, quando começa a partir do 28, grau 28, 27, 28 até 30, eles já são ensinados a verdade, como que ela é e quais são os maiores inimigos. E principalmente das sociedades secretas, aquelas sociedades secretas do alto nível, eles não precisam esconder. A igreja remanescente, de acordo com a própria Bíblia, que guarda os mandamentos de Deus, é uma pedra de sapato, é uma pedra de tropeço para quem? Para Satanás. Os que guardam os mandamentos de Deus. É só lembrar que são os remanescentes guardadores do sábado, do sétimo dia da criação, não do judeu. O sétimo dia, o sábado da criação, os guardadores desse dia, é que eles serão perseguidos no final. E eles estão a implementar, é só para lembrar que em novembro deste ano, vai se realizar COP26. E a intenção é fazer o quê? A intenção mesmo é destruir o quê? Este povo. Os guardadores do sábado. Com isso, não quer dizer que não existam outras ovelhas em outro lugar. Eu não estou a referir disso. Eu estou a referir conforme a Bíblia diz. Não como eu penso. E conforme também eu aprendi lá. Eu fui ensinado que eu não tenho que me preocupar com os adventistas no sétimo dia. Mas tenho que me preocupar, os nossos maiores inimigos são os adventistas do sétimo dia. Porque são fiéis a Deus lá. Uau, legal. Muito boa resposta. E obrigado, irmão Gabriel. Vamos seguir para a próxima. Raquel falou assim: a luta entre o bem e o mal para quem é sensível ao mundo invisível causa fraqueza, zumbidos e tontura? Após suas pregações, como hoje costuma sentir fraqueza?
Por estar em uma luta espiritual e ter tido esse canal aberto um dia, sei que esse canal hoje é bem aberto de forma sobrenatural para receber o Espírito Santo, porque Deus transforma a desgraça na graça. Amém. Ó, legal. Aí ela pergunta se você sente fraqueza, zumbido, essas coisas, por conta dessa luta espiritual que existe. Por natureza, nós somos fracos. É só lembrar que até os próprios profetas, é só lembrar que quando Daniel recebeu a visão, quando recebeu a visita de Gabriel, como é que ele estava? A Bíblia diz que ele estava fraco, que não conseguiu até, por causa da fraqueza humana. Agora, quanto à questão da fraqueza no sentido de ver, não me lembro ter sentido fraqueza por ver algo sobrenatural, porque estava preparado, fui educado desta forma. Fui educado desta forma quanto à questão do sobrenatural. Mas atualmente fraquezas, humanamente falando, sim. Eu sinto medo, ok? De uma forma natural, quando eu estou no escuro, eu tenho medo. Eu digo, pai, eu tenho medo, estou no escuro, mas eu tenho medo do sobrenatural. Eu estou aqui, mas eu tenho medo. Mas eu gosto de estar no escuro, mas eu tenho medo do escuro. Então, pai, me proteja. Eu não posso ficar em nenhum momento. Eu tenho a certeza de que eles não brincam no serviço. Eles matam. Quando eles dão oportunidade, eles matam. Eu vi várias pessoas a morrer. Então, isso não é uma brincadeira. Quando estou nesse momento, eu digo, pai, eu não quero morrer. E não quero ser atacado, não quero ver o sobrenatural. Porque não estou preparado neste momento para ver o sobrenatural. Então, me guarda do mal. Neste momento, me guarde do mal. E Deus me protege, para que não aconteça a presença do sobrenatural. Porque eu sou fraco, sou uma pessoa normal. Eu oro desta forma. Amém. Perfeito. Amém. A Sabrina perguntou aqui, em relação à música, qual as características de músicas atraem os espíritos? Antes de você falar, eu até gostaria de sugerir aqui ao grupo a procurar por uma série de palestras chamadas O Dilema da Distração, do palestrante Christian Berdal. Tem na TV, no canal da TV Terceiro Anjo, mas você pode expor sobre essa questão da música. A característica que atrai os espíritos maus, né? Ou bons também, não sei. Acho que deixou o espírito aberto aqui. Ok, é o seguinte. Uma vez, Ellen White escreveu o seguinte, que a nossa irmã, no seu livro, ele dizia assim, Satanás fará da música um laço nos últimos dias. Então, quando estamos a referir da música que adora a Deus, a música em si é a representação de quem? De Deus. Se queres saber quem é Deus através da música em adoração, a música representa Deus. Em primeira instância, nós estamos lá no santuário. Nós temos temos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. A música também segue, a música que adora a Deus segue esse ritmo. Segue o quê? Esse processo. Primeira instância, a música que adora a Deus, primeira instância tem que ser a melodia. E depois a harmonia. Em segunda instância, a harmonia. A seguir, o ritmo. A melodia é a representação do Pai, do Deus Pai. E a harmonia é a representação de quem? De Jesus Cristo, que une. Ele que fez o quê? A união, que fez a harmonia entre a criação perdida e o Deus Criador. E temos o ritmo. A própria Bíblia fala do ritmo, como o quê? Como o poder do Espírito Santo. Então, o ritmo é o Espírito Santo. Observa isso na criação. Que quem agitava o mar, quem agitava as águas era quem? Era o Espírito Santo, a representação do quê? Do ritmo. Então, quando seguimos esse processo, harmonia, primeiro melodia, harmonia, e o ritmo em última instância, nós estamos adorando. Depois a seguir, vamos à frequência da própria música. A frequência da própria música
que segue a própria frequência tem que ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso é a música que adora a Deus. Essa é a representação de quem? Da música que adora a Deus. Agora, o inverso disso, primeira música, primeira instância, ritmo, melodia, harmonia, eles trocam tudo. E a frequência é 2, 1, 2, 1, 2. São músicas hipnóticas. A música que segue a frequência de 1, 2, 1, 2. E depois disso, vem a letra. A letra é a última instância, a letra não tem nada a ver. O que tem mais a ver é a própria música. Melodia, harmonia, ritmo e a própria frequência. Isso é que é música. A seguir letra não influencia. Antes da letra, primeiro está a música. O que te ataca primeiro é a música, não a letra. Está na frequência, o ritmo. Então, isto é a música que adora a Deus. Ao contrário disso, primeiro, logo que você vê uma música, a primeira instância está o ritmo. O foco está no ritmo, não na harmonia. Você não contém. A música que adora a Deus é uma música racional. Você reflete a música ao cantar. Logo que está a ser tocada, você começa a refletir. Você vai refletindo. A música emocional, não. A música, ao contrário a isso, é emocional. Ele não te leva a refletir. Ao contrário, faz o quê? Te leva às emoções. Arrebatamento de quê? De sentimentos. Arrebatamento felizes de quê? De sentimento naquela instância. Porque depois daquilo terminar, também acaba. É nesse sentido que estamos a referir de música. Eu assisti os seus testemunhos no YouTube e para mim não ficou claro ainda na minha cabeça, referente assim que você falou, que certos momentos tinham cristãos que Jesus estava acampado na porta da casa deles ou estavam falando assim, não, esse você não pode tocar. E outros cristãos foram mortos. Então, na minha cabeça, não encaixei ainda qual que é o critério assim, de ter matado alguns cristãos e outros não. E a outra pergunta é que na hora que você estava falando de Satanás e de Jesus, eu gostaria de saber se você consegue falar para a gente as características, como que é, porque a gente pensa que Satanás é um anjo feio, e não, ele é um anjo lindo, perfeito, né? E Jesus, então, deve ser mais lindo ainda. Eu gostaria de saber se você tem como passar as características para a gente. A primeira pergunta... A primeira questão é como é que Deus permitia, Jesus permitia a morte de alguns cristãos e outros não. Isso é normal, porque Deus, desde o princípio mesmo, desde o princípio, Deus sempre permitiu com que uns morressem, mesmo como profetas. Observa que muitos profetas foram mortos ao pregar, ao repreender, e outros Deus os defendia. E morreram até de morte de velhice. Então, isso é da permissão de acordo à vontade de Deus, importando que esse serve como uma semente. Importa que essa semente morra. Se essa semente morrer, ela vai fazer o quê? Vai produzir fruto. Se não morrer, a semente logo que é semeada, não morrer, ela não pode crescer, não pode produzir. Então, só tem que morrer. Algumas vezes, Deus permitia conquistar as pessoas que estavam preparadas, que ainda não tinham missão, aquela era mesmo a missão deles, morrer para que a sua morte se tornasse uma influência para quê? Para que outras pessoas aceitassem a salvação. Aquilo que aconteceu com Estevão foi importante, foi muito importante que Estevão morresse apedrejado para que Paulo ou Saulo se tornasse Paulo e tornou-se o maior pregador da história e a pessoa que escreveu mais livros na Bíblia. É desta forma também. Agora imaginemos se não morresse pessoa e eu não acompanhasse a ver a morte de pessoas, não me trouxesse indignação na minha consciência, se aquelas pessoas não morressem e eu não acompanhasse a morte deles, a morte deles, sabe o que trazia na consciência da pessoa que está acompanhando aquilo? Pensamentos de interrogação. Como é que ele está a morrer com alegria
Como é que essa pessoa está a morrer com alegria, cantando, e ainda por cima está a falar para mim, que estou a lhe matar, a orar para mim, a favor de mim, ok? E está a dizer que eu não sei o que eu estou a fazer. Eu sei o que eu estou a fazer, eu estou a matar ele. Estou a tirar-lhe a vida. Mas ele não está nervoso, ao contrário, está a sorrir, ainda está a orar e está a cantar. Isso cria sentimento de quê? De interrogações. Como é que isso está acontecendo? Isso não pode ser normal. Alguma coisa está por trás disso. Há um poder por trás disso, que está a trazer a alegria diante da tristeza. Isso não é normal para o ser humano. Então, é isso que Deus permitia. Muitos que até às vezes não estão se manifestar, foram convertidos, mas não estão se manifestar por causa do medo. Não sou o único. Tem muitos que entregaram-se a Deus, muitos morreram também se entregando a Deus, e outros vivem, mas não querem se manifestar. Eles se manifestam em particular, olha, eu também, graças a Deus, mas eles não falam diretamente que ele estava lá. Ele prega a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, mas ele não fala exatamente como que ele estava naquele mundo. É nesse sentido. Existe muita gente, é um meio que Deus utilizou, ou continua a utilizar até esse exato momento, porque muitos cristãos morrem. Não sabem, muita gente não sabe que quantos cristãos morrem em cada minuto neste mundo. Muitas pessoas fiéis, não somente os cristãos, crentes fiéis a Deus, em qualquer nação, são mortos em cada segundo, por serem fiéis a Deus. Agora, quanto à questão das características de Jesus, eu limito a falar das características físicas dele por causa do grande conflito que existe entre nós, de forma racial. De forma racial. Eu evito falar dele, evito falar das características físicas dele, mas eu falo das características internas, manso e humilde. Ele mesmo é mansidão em pessoa. Mansidão em pessoa. Amor em pessoa. Você não precisa falar, só o facto de ver esta pessoa, não tem como. Afinal, a história que é contada, de que quando a presença de Jesus diante dos governos, eles tremiam. É mesmo uma verdade. Quando ele está diante de ti, sem falar nada, você fica de boca aberta. Suas características, sua forma dele de estar. E quando abrir a boca, não tem como não te convencer. De forma pessoal, até aquela pessoa tão ateia que diz, pelo menos ele pode não acreditar, porque ele não persuade a pessoa para aceitá-lo. Mas pelo menos vai ficar sob facto, só pelo ver, só a característica dele, só a aparência dele, mesmo não falando. A sua glória, conforme ele é, cheio de luz. Ele é homem, só para dizer que ele é homem. E as marcas da cruz, as marcas da cruz continuam. As marcas da cruz continuam. Ele é Deus em forma humana. Até agora, ele é homem. Está com as mesmas características que ele esteve quando esteve aqui na Terra. Mas só que agora é glorificado. É nesse sentido. Então, evito falar das características físicas, de sentido assim, a cor, essas coisas todas. Um dia veremos. Mas, senhor Gabriel, prazer aí estar com você e com sua esposa também. Gabriel, eu estava vendo no curso de inteligência espiritual que você tinha feito, você tinha contado uma história de um homem que foi, se não me engano, na igreja que você congrega, que ele era cheio de vermes no corpo. E acabou que lá não terminava o testemunho que você tinha contado. Aí eu queria saber o que aconteceu com ele, se você quiser contar a história para quem não sabe. E eu queria que você falasse também, é que a gente vê bastante do que você fala antes, né? Como que está sendo sua vida hoje, depois dessa transformação, como que você consegue ajudar as pessoas hoje, como que Deus está te usando para evangelizar, que eu sei que você está conseguindo falar com muita gente, né? Para a graça de Deus, né? Se você contar algum testemunho, alguma coisa de como está sendo sua vida hoje, acho que vai ser bem interessante. Obrigado, Deus abençoe, hein? Obrigado. Lembro-me que depois da conversão, eu tive que viajar para a mesma província onde cresci e onde tudo começou. Nessa viagem,
eu estava acampado numa aldeia, nós chamamos de aldeia rural, um bairro rural. E lá estava a nossa igreja de 27º dia, onde estava adorando, só que apareceu uma pessoa, estava cheio de bitacanha, mesmo bitacanha, bichos mesmo, aqueles bichos que ficam com os porcos, que entram mesmo para ocupar, depois ficam, ele estava cheio de bitacanha. O corpo todo estava cheio de... Era uma questão anormal. Ele apareceu lá na igreja, no momento da saída, todo mundo estava a cumprimentar-se um ao outro, mas ele passa direito e vai isolar-se, isolou-se. E tendo conhecimento, alguma coisa assim, vem na minha consciência, vai ter com aquela pessoa. E sendo alguém que eu via naquele momento, vinha da capital, e uma pessoa vindo da capital para aquela é uma pessoa muito respeitada. E sendo vindo da capital, muito respeitada, não podia ter com aquela pessoa que era uma pessoa desprezível, aparentemente. Roupa assim, depois cheio de bitacanha, todo o corpo assim. Então, eu fui ter com ele, cheguei, cumprimentei, ele também não queria dar minha mão, eu estiquei a minha mão, dele, não se preocupe, dê-me a tua mão. O Senhor Jesus Cristo me trouxe até aqui para falar contigo. Ele não queria esticar a mão, disse, dê-me a tua mão. Ele tinha vergonha de dar a sua mão por causa da enfermidade que tinha. Eu disse, dê-me a tua mão. Ele deu-me a sua mão e eu lhe disse, Deus te ama, você é a coisa mais preciosa para Deus. Deus tem um propósito contigo. E começamos a conversar, comecei a falar de Deus para ele. Não importa quem você é, não importa qual é o teu passado, Deus está disposto para ajudar você, Ele ama você e quer transformar a tua vida num testemunho pessoal. Você não sabe quem eu era. E ele começou a se abrir. De que antes de eu chegar nessa igreja, foi a minha primeira vez de chegar nessa igreja, também nesse local, eu tive um sonho. À noite me disseram para mim aparecer neste lugar e alguém vai falar comigo, vai me dar a solução do problema. Ele falava de como, mas antes ele dizia que antes de eu ter essa doença, eu tinha feito um pacto. Eu queria ficar rico. Eu queria dinheiro porque a minha família era pobre, tendo uma família pobre. Eu queria ter dinheiro, queria sair disso para ir na capital e indo na capital me virar de outra forma e tendo dinheiro. E como eu vendi a minha alma, eu entreguei, fiz um pacto, mas na realidade não é aquilo que eu pensava. Quando eu entrei, depois de fazer o pacto, não é aquilo que eu pensava. Então tentei sair, ainda não queria cumprir o pacto que eu fiz de sangue, vendendo a minha alma, entregando assim aos espíritos. E o Quimbanda estava atrás de mim, a me perseguir. Então, só para um aviso, me meter nessa doença como praga, mesmo já não querendo. Ele começou a falar da experiência dele, como é que ele entrou, e ele dizia, agora sou um escravo, não consegue sair. Mas nessa noite, de sexta-feira para o sábado, eu sonhei desta forma, para me aparecer nesta igreja, para procurar esta igreja, que vai ter alguém. E cheguei nessa igreja, vi que as pessoas estavam me menosprezando. Logo que eu sentei, as pessoas estavam se afastando de mim, então comecei a me sentir que não é nada, aquele sonho não é nada real. Ao sair, me isolei. Por isso que eu estou aqui, nessa igreja. Essa é a razão de eu estar aqui, essa é a razão também de eu ter essa enfermidade, veio de forma sobrenatural. Eu disse, falei para ele de Jesus, e falei para ele de que também fazia parte mas de uma forma diferente. O mesmo Deus que libertou a mim, o mesmo Deus também que pode libertar você, o mesmo Deus o que Deus dos céus e da terra, ele tem o poder de libertar você, mas depende da tua própria escolha, da tua própria fé. Se você acreditar nesse Deus, milagre vai acontecer na tua vida e agora, se você crê. Deus está disposto para operar milagre na tua vida. E ali aconteceu. Depois da nossa conversa, orei com ele e ele foi-se. Só que ao sair, só sei que eu orei. Existem coisas que Deus não permite que a gente vê para que não nos gloriemos diante de outras pessoas. Uhum. Então, Deus não permitiu com que eu visse o milagre que ele operou naquele rapaz. Porque depois disso, já não houve um encontro para contemplar o resultado final daquilo.
Mas eu creio, eu tenho a certeza que o Deus a quem nós oramos, a quem eu clamei, e ele confiou, Deus operou um milagre na vida daquele rapaz. É nesse sentido. Apesar que foi no mesmo, na mesma caminhada, em que também uma quimbandeira, que estava, também parece que eu conto lá, uma quimbandeira, que estava, uma senhora, que estava para se enforcar. Era sábado de manhã, eu estava a caminho da igreja. Já estava, parece um pouquinho atrasado, eu estava a caminhar rapidamente para chegar na igreja. O Espírito me fala, sai do caminho, entra no quê? Entra na aldeia, chega naquela casa, eu vou te dirigir onde você tem que entrar. Ao sair da estrada, comecei a seguir a voz, disse, entra. Logo que eu entrei, disse, para, a casa é esta. Disse, para, a casa é essa. Eu tentei, logo que tentei bater, como é que eu posso dizer? É como se fosse, o meu corpo todo ficou arrepiado. O meu corpo todo ficou arrepiado, parece que a minha cabeça estava cheia de água, me despejaram com água fresca. Eu entendi, há alguma coisa sobrenatural nessa casa. E naquele momento comecei a orar. Foi o Senhor que me dirigiu neste lugar. E pelo que aconteceu comigo neste momento, algo estranho aí dentro está. Então preciso de um poder superior ao que está aqui. Porque algo que aconteceu comigo, um arrepio desse, como se fosse alguém me despejou água fresca na cabeça, então alguma coisa está mal. Comecei a orar, entreguei-me a Deus para que o Espírito Santo descesse sobre mim de forma dobrada e me guardasse, que seus anjos também descessem para mim. Abri a porta e a senhora, uma voz, é como se fosse várias vozes ao mesmo tempo. Eu entendi. Ela dizia, se tens poder, se tens coragem, abra a porta. Ela só dizia assim, se queres entrar e não sair, abra a porta. Em outras palavras, dizem assim, se queres morrer, entra. Automaticamente, como se fossem várias vozes. Eu abri a porta, o Espírito Santo disse, abra a porta, eu abri a porta, e eu estava consciente de que estava cheio, tinha anjos aqui ao meu redor. E com esta fé, eu abri a porta e entrei, eu vi a senhora, estava para se enforcar, subiu na cadeira, o fio estava lá estendido para se enforcar-se. Eu disse para ela, logo que eu entrei, disse, Deus te ama. E Deus me mandou na tua casa. Neste momento, eu estava de passagem, ele me enviou até aqui para te dizer que Deus te ama e ele tem um propósito para contigo. Você não precisa se enforcar nesse momento, você não precisa morrer. Alguém está te incentivando para você fazer isso, mas você não precisa fazer isso. Ela começou a tremer. Quem te enviou até aqui? Qual é a coragem que te vês com que, se eu tenho espíritos aqui, como é que os espíritos te permitiram você entrar? Eu dizia para ele, não, o meu espírito que está comigo é superior do que todos que estão contigo. Toda a tua legião que está contigo, eu só preciso de um. Todo o que está comigo é superior ao que está contigo. E esse que me libertou e que está comigo também quer libertar você para te enviar também e te proteger desta forma. Comecei a falar nela acerca de Jesus Cristo, da salvação, de que Deus está disposto para perdoar. Ela contou-me também a experiência dela, de que eu era feiticeira, matei muitos membros da minha própria família, matei filhos e filhas, e agora a família me odeia. Descobriram que eu era a pessoa que matava os membros da família. E agora me odeia, já estão me odiando, estão me perseguindo, querem me matar. Não querem saber mais de mim. Por isso que eu os espíritos estavam me incentivar para que eu pudesse me enforcar e deixar este mundo. Eu dizia para ele que Deus tem um propósito contigo. Falei de Jesus Cristo como o único Salvador. Depois da pregação, tiramos o fio. E dali, falei de Jesus. Como é que ficou? Sei que preguei a salvação. O Espírito Santo falou por intermédio de mim coisas extraordinárias, que no final de tudo, ela disse, louvado seja o nome de Deus por isso. Oramos e saí dali, levei o fio, dizendo que isso não é a solução. Deus vai lavar você. E ele tem várias formas de transformar a tua história. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Você não precisa morrer. Você precisa viver. Deus tem um propósito contigo. Você precisa testemunhar na tua família que Deus te libertou. Saí. Foi um processo longo nessa caminhada depois de um processo. Foi longo até. Então, essa experiência que aconteceu. Um ano depois da conversão, a outra missão, que era para chegar lá, onde tudo começou.
Está lá até no livro as experiências. Sim, muito obrigado, era para isso. Você poderia falar sobre os OVNIs, porque os Estados Unidos têm documentos, fazem declarações sobre isso, mas o que são esses objetos voadores não identificados que são divulgados por aí? Isso, OVNIs. Bem, falando disso, vamos lembrar das membros das sociedades secretas que realizam isso. São brincadeiras dos membros altos das sociedades secretas. Existem lugares secretos, ok, no nosso planeta, na nossa Terra. Talvez no teu país, lugares assim específicos que ninguém pode pisar lá. Existem lugares específicos onde tem laboratórios, ok, laboratórios científicos, laboratórios, independentemente onde criam-se coisas sobrenaturais assim como existem lugares escondidos da Terra que os membros das sociedades secretas só vai lá quem é membro e quem é a pessoa apropriada para tal, que tem aquela função de lá estar. Não, é um segredo que se você divulgar a tua morte, você não pode falar. Então, aqueles são os objetos não identificados, OVNIs, são feitos em laboratórios escondidos da Terra, como também vai existir lá no futuro, onde a gente vai existir seres, ok? Seres que Deus não criou, mas vão aparecer, nós vamos contemplar isso. Porque foram criados, estão a ser criados nos laboratórios. Está a ver aquele filme que você vê de laboratórios científicos, o que está se fazendo em lugares escondidos? Está se faltando de mostrar a realidade que eles fazem nas escondidas. Não existem extraterrestres, não. São coisas, objetos criados, ou animais, sabe a mistura? Existe atualmente, estamos a falar de cães. Existem cães feitos no laboratório. Nós sabemos disso, vocês têm conhecimento disso. No vosso país, Brasil, tem esses cães criados no laboratório. A mistura de genes do leão e de um cão. O que dá? Não vai dar nem cão, não vai dar nenhum animal. Vai dar o quê? A junção dos dois animais. Estamos a perceber? Assim também nesses laboratórios criam-se os genes de um homem e genes de um animal. O que vai dar? Nem homem, nem mulher. Nem homem, nem animal. São coisas sobrenaturais que eles estão a criar. E também objetos. São cientistas que criam isso para implementar, que além, porque a intenção é fazer que o mundo evoluiu. Ok? Isso faz parte da evolução. Para que as pessoas acreditem na evolução. Que aquilo que Deus não fez não pode aparecer. Ok? Objetos não identificados são criados em laboratórios escondidos pelos próprios cientistas das sociedades secretas. Ok? São essas coisas. E eles fazem com que as pessoas vejam aquilo, porque eles criam mesmo para esse propósito. Amedrontar em primeira instância o povo. Quando você vê algo sobrenatural, o que vai vir na tua consciência? Medo. Ok? Quando você ter medo, o que vai fazer? Não acreditar. Primeiro, o medo vem para tirar de ti a fé. Ok? Essa é a intenção de destruir as pessoas. A fé das pessoas. E não acreditar na criação. Deus é quem fez essas coisas. Não é Deus. São os homens que estão a fazer. Pediu para você contar como foi quando você viu a Cristo. Não. Como foi quando você viu a Cristo? Bem. Até antes de eu ver a Cristo, eu tinha desejo. Ele não podia aparecer a mim se eu não tivesse esse desejo. Eu queria ver, queria conhecer Jesus, que um pregador, um missionário, chamado Bem-vindo Hilário Ventura, era adventista do sétimo dia, lembro-me. Bem-vindo Hilário Ventura, ele dizia que Jesus tinha o poder de libertar o ser humano das garras de Satanás e dos seus demônios. Ele tem esse poder. Ele exaltava tal Jesus Cristo, que me criou ansiedade e o desejo de ver, de conhecer pessoalmente esse Jesus. E eu queria conhecer esse Jesus. Tinha desejo de conhecer pessoalmente esse Jesus. Se ele mesmo é real e existe, eu quero vê-lo. Eu quero que apareça e fale comigo.
Foi por muito tempo eu desejar que ele aparecesse e queria conhecer esse Jesus. Até o momento, lembro-me que eu estava no meu leito, no meu quarto, quando apareceu uma luz que estava aumentando cada vez mais. Pela primeira vez, lembro-me, pela primeira vez, os anjos maus que estavam sempre comigo se afastaram de mim pela primeira vez na minha vida, até aquele exato momento. Essa luz começou a intensificar e até que se tornou gigante e eu vi. Depois fiquei paralisado. O processo que a gente fazia quando ensinávamos aos agentes, os agentes do nível baixo da magia negra, paralisar o corpo humano para não mexer nenhum membro exterior, para não se movimentar, isso que estava acontecendo comigo. Fiquei paralisado. Ele permitiu com que meus olhos ficassem abertos, não podia piscar também, para que contemplasse a glória dele, a presença dele. Os meus membros não podiam se movimentar, estava simplesmente parado. E ele apareceu, lá apareceu. Em silêncio, ele disse, a primeira palavra que saiu da boca dele foi: tenha paz. Pela primeira vez na minha vida, é como se fosse, a palavra dele tinha poder, a palavra dele tem poder. E naquele momento vi a manifestação quando ele disse, tenha paz. O coração frio e escuro, vazio, quando estamos a referir coração frio e escuro, é pessoa que não tem remorso. Pessoa que não tem remorso. Não sabe o que é arrependimento, ok? Então, aquele coração frio e escuro saiu. Aquele tudo que estava dentro saiu. Pela primeira vez adquiri paz, algo sobrenatural, que nunca tive. São essas coisas que aconteceram. E vi que ele era sobrenatural. Alguém que estava acima do próprio Lúcifer e dos anjos caídos que eu conhecia, porque ele lia os meus pensamentos. Ele não podia movimentar, mas eu fazia pergunta na minha consciência. E exatamente como eu queria que respondesse, ele respondia exatamente assim como eu pensava. E ele respondia todas as minhas questões na minha consciência. Então, daí quando eu aprendi que tem um único ser, lá tinha aprendido o único ser que lê os pensamentos do homem, que tem a consciência, que lê o pensamento do homem sem a nossa permissão, é o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus Altíssimo. Ele é chamado de Deus Altíssimo, o grande Criador. O problema de Lúcifer não é com o grande Criador. Não é com o grande Criador, Deus Altíssimo, que é o Pai, não é com ele. Também não é com o Espírito Santo, é com Jesus. Talvez não saiba. É com Jesus Cristo, o grande conflito com ele. Nós podíamos lá falar com o nome do Altíssimo, o do Espírito Santo, mas de Jesus Cristo não. Deu para entender? Então, quando este apareceu, começamos a falar, ele começou deu-me a entender que estou diante da final de quem? Do Criador. Mais novas perguntas. É uma experiência extraordinária e única. Que às vezes não podemos explicar de forma assim extraordinária, de forma extraordinária, não tem como explicar. É inexplicável. É só você vivenciar naquele momento, único e feliz. É assim. A Bruna perguntou o que eles falavam para você sobre o espiritismo, quando você era satanista. E já emendando também. E aí, já emendando essa pergunta, é uma pergunta da Roberta, que ela falou assim: como proteger a casa contra Satanás, tendo em casa um espírita que possui livros de terror, umbanda, etc. O problema dele não está com filme de terror. O problema não está até com filme. O filme de terror está a te contar o que está escrito na Bíblia, mas de forma invertida. O filme, principalmente o filme de terror, está a te contar como é que a Bíblia é. A Bíblia diz morto-vivo, fala de Adão. Adão tornou-se morto-vivo depois de pecar. Antes era uma pessoa viva,
mas depois de pecar tornou-se morto-vivo. Está te contando, tiraram na Bíblia, só que de uma forma extraordinária. Eles contam isso de forma extraordinária. Vampiro. Vampiro também são pessoas, está a se referir do que está escrito também mesmo na Bíblia. Pessoas que não têm Cristo são assassinos, matam as pessoas. A experiência de Caim. Está a te contar a experiência de Caim. De que quando a pessoa não tem Cristo, está contaminada com o pecado. O pecado é a doença mortal no nosso planeta Terra. A doença mortal no nosso planeta Terra não é a febre negra, não é a pandemia, que é a Covid-19, é o pecado. O sintoma dessa grande doença chamada pecado está como ódio, o rancor, ressentimento, vingança, impaciência. Os frutos, ou o sintoma dessa doença, está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19, e Romanos capítulo 1. Estão lá as características, ou o sintoma dessa grande doença chamada pecado. Então, o problema não está no filme de terror. O problema está na história que eles estão a contar para si, como você não está a entender. Ele conta o que está na Bíblia de forma invertida. Não é bom assistir. Se não está preparado para que não é bom assistir. A criança não pode assistir isso. Com certeza. Ela pergunta como que se faz, então, para proteger a casa de Satanás, assim, quando tem uma pessoa que gosta dessas coisas, que assiste essas coisas e que é espírita. Como já tem uma pessoa que o dono, será que é o pai que traz isso em casa? É o pai que traz isso em casa? Então, se é o pai, o que é que nós devemos fazer? O problema agora já não é com... Se for o pai e a mãe não tem muita influência quanto a isso, não tem esse tanto poder. Deus tem esse poder de eu fazer. Orando, a mamãe tem que orar bastante e não somente orar, tem que manifestar. Tem que manifestar, falar com o marido as consequências de forma científica, o que aquilo pode trazer na consciência das pessoas que estão em casa. E de forma também espiritual, se ele não acredita em Deus, a ciência também fala disso. Temos muitos cristãos que também são cientistas, que falam desta matéria de forma teológica, mas utilizando a ciência para descrever a forma negativa, o processo negativo daquilo. Então, vamos trazendo isso, mas orando. Vamos orar para que Deus opere o milagre de que a pessoa compreenda. Não devemos de forma bruta, mas orando e mostrando aquilo, as consequências daquilo. O que pode trazer na consciência principal de uma criança? Vai sonhando com aquilo. E vai fixar na sua consciência. Quando estiver sozinho ou a dormir, sonha. O que acontece? O inimigo também pode se comunicar através daquilo que ele viu durante o dia. É assim. E ele pode se tornar um canal. E o que os demônios, né, os anjos maus, falavam para você a respeito do espiritismo? Foi outra pergunta que fizeram aqui. Sim, o espiritismo começou também lembramos que tudo também começou, o espiritismo moderno, nesse caso. A mistura entre a magia e a ciência. O espiritismo que é chamado de espiritismo moderno. É a mistura entre a magia e a ciência. O feitiço e a ciência. Misturando, começando com a família, isso em 1844 também, nesta época. Isso começou também com a família, uma família muito conhecida, a família Fox. Ok? Começou com a família Fox. O que nós aprendíamos? Por exemplo, aqui na fazenda em que eu cresci, tinha na fazenda tinha os escravos do meu avô, que o meu avô comprava nas famílias carentes ou nas famílias tradicionais. E essas pessoas que eram compradas, os anjos utilizavam a magia no sentido de
criar alusão na visão das pessoas que estavam presentes, ok? As pessoas vão pensando que a pessoa foi enterrada, morreu e é levado, mas não é assim. Para incentivar a imortalidade da alma, o espiritismo, eles faziam o seguinte: pegavam um animal e este animal, os espíritos, que são os anjos, criavam alusão da visão das pessoas, para ver aquilo que não é real. As pessoas normais, que não estavam no processo, viam que aquele é o fulano de tal e a pessoa que morreu para ser enterrado. Mas, na realidade, era um animal. No sentido real, era um animal que estava a ser enterrado. Mas, por causa da alusão, da visão, ver aquilo que você não é, que não é, isso que os mágicos também usam, os mágicos também usam, e também os ilusionistas também usam, para ver aquilo que você não. Você vê algo que não é real. Nossos olhos estão prontos para serem enganados desta forma. Eu fiz algo, mas eu não fiz nada, mas parece que eu fiz. Ok? Então, eles enganavam e as pessoas eram vendidas para trabalhar nas fazendas. Por exemplo, na fazenda onde eu cresci, trabalhavam essas pessoas que eram compradas de forma extraordinária, de forma espiritual. Lá, as pessoas, os familiares, sabiam que ele já morreu, mas na realidade está a trabalhar. Aquele que eles enterraram é simplesmente um animal. A própria pessoa está a trabalhar como escravo. Isso faz parte do processo do espiritismo, para acreditar que a pessoa morre, ou que a pessoa vive, depois de morrer, ainda vive, também faz parte do espiritismo. Ok? E há um grupo de anjos caídos específico que tem essa missão, de a perpetuar, e são especialistas nessa área, vêm treinando há muito tempo até esse exato momento. E também são especialistas em incentivar as pessoas das sociedades secretas, os agentes, para utilizarem a magia e a ciência, utilizando a magia e a ciência, e fazendo dele também uma religião, nesse sentido. Então, o espiritismo é obra satânica, não de Deus. O espiritismo é obra satânica e não de Deus. Respeito os espíritas, não é respeito os espíritas, mas respeito os espíritas, mas isso não é de Deus. É do inimigo. Você falou da COP26, se refere ao decreto dominical ou não? A COP26 está se referindo à Conferência da Organização das Nações Unidas, 26ª Conferência da Organização das Nações Unidas. Vai se falar do ambiente. O que vai se falar no ambiente? Como líder que está incentivando. E temos, por outro lado, o líder que está a incentivar o Domingo Verde. O líder do quê? Temos o líder da nova ordem mundial. É só clicar, vai ver isso. É só clicar no Google, vai encontrar quem é o líder da nova ordem mundial e quem é o líder que está se referindo ao ambiente. Temos os Estados Unidos, o Biden, e temos o nosso Papa que está a se referir que ele quer o Domingo Verde. Sim. Todas as religiões, a primeira reunião que vai se realizar é todas as religiões, o ecumenismo, vai se reunir primeiro com todos os cientistas renomados, isso é no final no final do mês de setembro, na última semana e na primeira semana de outubro, que vai haver essa reunião primeiro. E todos eles estão a incentivar que tenha uma nova ordem mundial, que todo mundo tem que guardar um único dia. E eles estão a dizer o Domingo Verde. Esse é o lema. Então é o decreto dominical que pode aparecer. Isso é que eles querem. Isso é que eles querem. Isso já está assinado, mas eles querem implementar isso já. Eles estão a incentivar os políticos para que se torne já uma realidade. É só clicar, entra só no Google e clique, vai se encontrar as informações. Eles mesmos que estão a falar.